Olá, eu sou o Marcos e eu queria contar um pouco o que aconteceu com a nossa criação de galinhas. A gente teve um projeto que aconteceu em outra cidade aqui próximo, né? Então a gente acabou ficando fora aqui do sítio por algum tempo, na verdade por 8 meses mais ou menos. A gente ficou um pouco longe, né? Que a gente ficava de segunda a sexta nesse outro local e a gente vinha para final de semana aqui para cuidar das coisas. E como a gente ficou esse tempo fora, as coisas aqui começaram a desandar um pouquinho, né? Na verdade, ficava muito trabalho para a gente fazer no fim de semana e a gente acabou tirando um pouco da atenção de alguns afazeres que a gente tinha. Quem acompanhou no passado sabe que a gente tinha uma criação de galinhas, né? A gente chegou a ter, eu acho que 13 ou 14 galinhas aqui no nosso sítio e eram poedeiras, elas colocavam bastante ovos, né? A gente gostava muito de cuidar das galinhas, sempre gostou dessa criação. E isso tudo começou bem na nossa mudança para cá. Na verdade, que o segundo projeto do sítio aqui foi justamente a construção do nosso galinheiro. Só que como a gente não tinha muita prática, né, não tinha muita noção realmente do que estava fazendo ali, então a gente fez uma construção de um galinheiro muito simples. Porque na verdade a gente não queria criar elas dentro do galinheiro, num local fechado do galinheiro. Então a gente pensou em ter um local para elas poderem ficar à noite, para elas poderem botar os ovos, se alimentar. Só que a ideia é deixar elas pastando numa área que a gente tem aqui, a gente tem uma área grande. E como a gente ficou fora um tempo, a gente não tinha esse cuidado diário com as galinhas, né? E o que foi acontecendo, que essas galinhas sendo criadas soltas, acabou aparecendo alguns predadores aqui. A gente não sabe direito quais são esses predadores, a gente tem certeza de um, que é o saruê, que é o gambazinho que tem aqui, né? Que eles chamam de gambazinho aqui. E o saruê que ele veio aparecendo aqui, a gente percebeu porque ele acaba não comendo a galinha inteira. Na verdade, ele acaba chupando o sangue, né? Muita gente acaba confundindo até mesmo com morcego, me falaram aqui na cidade. E a gente resolveu mudar o galinheiro de lugar. Lá na frente do nosso sítio a gente tem um canil, que era um canil que acabou ficando desativado. E a gente tentou resolver a situação levando as galinhas para lá. Então a gente acabou pegando outras galinhas, galinhas pequenas, né, alguns pintinhos, e colocando lá. E mesmo assim o saruê, mesmo com a luz, com o movimento que tinha na parte da frente do sítio, ele acabou aparecendo e acabou pegando, né, um dos filhotes ali, um dos pintinhos. Então o que a gente fez? A gente voltou o projeto aqui para trás, né? Só que dessa vez eu teria que reformar esse galinheiro inteiro, porque a primeira vez, como eu disse, aquela primeira construção acabou ficando um pouco mais precária, né? Porque a gente não tinha uma ideia de que isso poderia acontecer. E a gente acabou fortificando, vamos dizer assim, o nosso galinheiro e tentamos deixar as galinhas agora sempre presas, né? Elas ficam aqui presas, estão sempre sobre a supervisão, né? Se elas tiverem que sair alguma coisa. A gente vai até fazer posteriormente um piquete aqui nessa área de trás aqui do nosso sítio, onde elas vão poder ficar livres durante o dia e à noite a gente recolher elas de novo para o galinheiro. E a gente voltou, desde que a gente voltou, como eu disse, a gente acabou colocando elas aqui na parte de trás, só que mesmo assim o saruê continuou aparecendo, né? E eu precisava identificar então qual que era o problema que estava tendo no galinheiro, porque ele acabou pegando os dois últimos pintinhos que a gente tinha, né? Que era um franguinho, na verdade, um pintinho, e eu tinha aqui atrás, vocês estão vendo, um viveiro que eu tenho codornas, né? E a gente tinha duas codorninhas também, e numa noite esse saruê veio e acabou pegando também as codornas, né? Acabou matando as codorninhas aí. E até numa das noites que eu consegui ouvir algum barulho, eu vim aqui atrás e eu consegui me deparar com ele aqui em cima, aqui na parte de cima do galinheiro, numa parte que era mais ou menos aberta, né? Ela tinha tela, mas não estava com uma proteção muito boa. E a gente tinha feito já uma compra, na verdade já tinha encomendado algumas outras galinhas, né? Eram galinhas da Embrapa e a gente tinha que resolver esse problema num período de 2 dias. Na verdade, a gente tinha, né, na quarta-feira, eu lembro que eu comecei a montar aqui, na terça, quarta-feira, eu comecei a montar aqui o novo galinheiro e na sexta-feira, na parte da tarde, chegariam essas galinhas. Então eu acabei tendo que acelerar um pouco esse processo aí. E eu queria mostrar um pouco como que ficou esse galinheiro novo, né, que a gente conseguiu fazer. E também, de repente, dar essa dica, né, para quem está tendo problema aí com alguns predadores, como que a gente amenizou o problema aqui. Eu não vou falar que a gente extinguiu o problema, mas até agora já vai fazer um pouco mais de um mês que a gente está
com as galinhas novas, com as codorninhas novas aqui, a gente não teve nenhum problema até agora. Então esse aqui é o nosso galinheiro novo, novo não, na verdade reformado. Eu vou tentar achar uma foto de como que ele era antigamente para vocês poderem entender um pouco o que a gente teve que fazer, né? Então a gente começou aqui, nessa parte de baixo, aqui era direto no chão, tá? Onde está a tela aqui por baixo, ele era direto no chão, tinha madeira apenas prendendo, e as madeiras com o tempo acabou deteriorando devido às chuvas aí, elas ficarem molhadas e acabaram se desfazendo e soltava a tela, né? Então o que a gente fez foi fazer essa pequena muretinha aqui, né, de arrimo mesmo, e eu chumbei a tela no cimento, né? Então a gente cimentou isso aqui no chão. São duas fileiras aqui de tijolinho para baixo e a gente acabou colocando a tela aqui para ela ser bem fixada. Falando na tela, a gente usou dois tipos de tela, tá? Eu tenho uma tela forte aqui atrás, uma tela de galinheiro, que ela tá bem esticada. Eu usei alguns fios porque ela tem uma metragem de 1 metro só, 1,5 metro, aliás, e eu tive que esticar ela. E aqui tem duas camadas nessa parte de baixo, são duas camadas de tela de pinteiro, que é essa tela aqui. Todo reforço foi feito também nas todas as quinas, tá? Todas elas foram reforçadas com madeira. A tela ela foi, além de pregada em algumas áreas aqui, ela também foi grampeada, que é a nossa porta, a gente já vai entrar lá para ver. Essa estrutura que eu tinha aqui já existia, né? Que é uma estrutura aqui de madeira de eucalipto, né? Alguns cabos de eucalipto aqui. E essa parte do telhado ela já existia do nosso primeiro galinheiro. E foi feito aqui um fechamento um pouco melhor, né? Antigamente a gente tinha madeirite, né? E o que eu fiz foi arrumar alguns pallets e eu consegui fazer essa parte toda de pallet, né? Usando as ripas, eu desmontei alguns pallets, alguns são inteiros e aqui eles foram ripados. Daqui a parte de trás, aqui é um telhadinho sobressalente que a gente tem, porque a gente chegou a ter algumas cabras aqui, e aqui era a parte do capril, né? Então acabou ficando aqui. Então, como eu disse, toda a parte de trás aqui também. E a lateral dele que a gente usou uma madeira um pouco mais reforçada, vamos dizer assim, para fazer. Um outro ponto que eu tive a preocupação foi fazer com que todas as partes, principalmente as partes de cima, ficassem bem fechadas. Então agora elas encostam na telha, antes não encostava, né? Não sei se vai dar para ver, aqui em cima eu coloquei uma madeira até mesmo com alguns pregos varados para fora, para poder espantar qualquer bicho que tente entrar por esses cantinhos. E cheguei a usar até mesmo uns pedacinhos de arame farpado que eu encontrei, né? Agora eu vou entrar aqui no galinheiro para a gente poder ter uma noçãozinha também de como ficou aqui dentro. Aqui estão as nossas protagonistas, né? A gente comprou, por enquanto a gente está com 4 das galinhas da Embrapa. Aqui é um viveirinho também das codorninhas, né? A gente tem 4 codorninhas também. Inclusive tem até ovinho lá dentro. A gente vai ter que recolher esses ovinhos. Então, como eu disse, agora ele vai até o teto, né? Até a parte de cima, a estrutura. Antes não era fechado assim até em cima. E a única parte de madeirite que ficou foi a parte de dentro aqui. Essa parte aqui a gente acabou deixando porque é só uma divisão. Isso aqui é uma porta que a gente fecha à noite para elas poderem ficar. Nosso puleirinho e os ninhozinhos das galinhas. Elas estão bem jovens ainda, né? Então elas ainda não estão botando nada, não estão botando ovo. Mas como eu disse, aí já está aí um pouquinho mais de 1 mês. A gente pegou elas bem pequenininhas e elas já estão melhores aqui. Aqui eu também usei, eu fiz alguns recortes com madeirite para tampar alguns buracos maiores que tinha e consegui até mesmo grampear uma parte da tela por dentro aqui para proteger mais, né? Como eu disse, a nossa prioridade aqui
era que elas ficassem bem seguras aqui dentro. E uma outra coisa que foi indicada era para ter uma luz. Então eu fiz a instalação de 2 lâmpadas, eu tenho uma lâmpada aqui dentro e uma lâmpada lá fora. E tem também aqui esse relé que acende automaticamente, né? Então quando entardece, aí começa a escurecer, ele acaba acendendo aí automaticamente essas lâmpadas. Então é isso, né? Foi dessa forma que a gente conseguiu aqui resolver o problema com esses predadores, com o principal aí que era o saruê, que a gente tem certeza que ele era um que vinha aqui visitar as nossas galinhas, né? A gente não teve mais nenhum tipo de alerta, né? Porque as galinhas elas acabam fazendo muito barulho quando elas se sentem ameaçadas, e as nossas cachorras, que apesar de ser cercada, essa área aqui é uma parte maior, que também é cercada, as cachorras não têm acesso aqui, mas sempre que tinha algum tipo de barulho aqui atrás, alguma coisa que elas sentiam que era diferente, elas acabavam latindo, né? E elas também não têm alertado isso durante a noite, o que traz pra gente um pouco mais de tranquilidade aí. Eu espero ter ajudado alguém também que estava com algum problema desse tipo, né? Entender, de repente, é uma dica a mais aí de como fazer para evitar esses predadores, né? Como eu disse, a tela pequena e a tela grande aqui, a tela grande ela serve também para alguns predadores maiores, então se algum tipo de cachorro do mato, que aqui também tem na região, chegar aqui perto, ele não consegue invadir essa parte do galinheiro, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva, curta aí o vídeo para a gente incentivar. Aquilo foi um gato, tá? A nossa gata que ela fica aqui atrás, não é nenhum predador. E é isso, compartilhe e ajuda aí, tá bom? Até a próxima.